E o Claro Notícias de volta, e aí com um tema importantíssimo, um tema preocupante, a questão do uso excessivo de bebidas alcoólicas, inclusive com notícias aí de problemas graves, levando uma pessoa à morte. A gente vai falar um pouquinho disso agora com a Paula Becker, ela que é terapeuta ocupacional e ela é coordenadora do CAPS-AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas aqui de Rio Claro. Tudo bem, Paula? Tudo bem. É uma questão que a gente, fala bastante, a gente vê algumas repercussões importantes nos meios de comunicação, mas o problema vai bastante além, nessa questão do álcool, principalmente, não é? Cada vez mais cedo as crianças estão utilizando álcool. Nós vivemos numa sociedade onde o álcool é cultivado, né? Assim como algo que nos traz sociabilidade, que faz com que os adultos interajam de uma maneira melhor, acabem com a timidez. Então, assim, resumindo, a nossa cultura faz com que cultivemos o uso do álcool e esquecemos os malefícios que essa droga nos traz, né, que são muito importantes para a nossa saúde, impactando também a sociedade como um todo. Tanto questões clínicas como sociais devem ser consideradas quando a gente fala de uso abusivo de álcool. É que a gente trata, geralmente, a questão das drogas lícitas e ilícitas, né? E aí as ilícitas entram cocaína, o crack, aquelas que por lei não se pode vender, comercializar. Isso. Mas o álcool, ele entra com uma droga lícita e geralmente, Paula, o primeiro contato que a pessoa tem com um consumo de algo que vicia. A gente vê assim em pesquisas epidemiológicas que trazem esses dados para a gente que as primeiras drogas que as pessoas têm contato é o álcool e o tabaco. Né? O tabaco, o último levantamento nacional de álcool e drogas realizado pela Universidade Federal de São Paulo mostra que as crianças têm até mesmo contato primeiro com o tabaco e logo em seguida com o álcool. Né? E 32% dos entrevistados nessa pesquisa contam que logo depois que iniciaram o uso de álcool, não conseguiram mais deixar de usar essa droga. Então, assim, independente de quando esse contato acontece, é muito difícil para uma grande parcela dessas pessoas deixarem de utilizar o álcool. Existe algum dado que a gente possa falar, um dado aproximado, né, se não houver um exato, da idade média que hoje o brasileiro começa a beber? A porcentagem, eu posso te dizer que 50% das pessoas iniciam o uso de álcool entre 14 e 17 anos, mas a parcela de pessoas que começam a utilizar antes dos 11 anos de idade também tem aumentado. Né, chega a praticamente 20%. Antes dos 11 anos de idade. Mas uma criança experimentando bebida alcoólica. Utilizando, e que nos leva a pensar o porquê que isso acontece. Né? Pacientes do CAPS-AD contam que você não precisa ter dinheiro para beber álcool. Né? Você está na rua e um amigo chama, o dono do bar dá a dose para você. Então você não precisa de dinheiro, você não precisa ir em busca, é só você sair da escola que já tem um bar ali na esquina e você pode parar e começar a beber. Em festas, né, como essa festa que aconteceu em Bauru, a gente pode tomar isso como exemplo. Qualquer festa hoje é difícil, a festa que não faça propagandas de bebidas alcoólicas, que induzam o uso excessivo dessa bebida. Então, realmente é de muito fácil acesso à bebida alcoólica. Agora, esse caso da festa, por exemplo, é um caso que virou notícia nacional. O rapaz, estudante de engenharia, né, tomou não se sabe exatamente o dado, mas o que é divulgado é que foram entre 25 e 29 doses de vodka, que é uma bebida forte. Sim. Numa brincadeira de vira-vira na mesa com um grupo de pessoas. Ele teve um coma alcoólico e morreu, e outras 2 pessoas ficaram internadas, inclusive, em coma, e saíram da UTI. Quer dizer, a pessoa depois, ela tem aquela questão, como você falou mesmo, é o que pesa mais, aquela questão de fazer parte do grupo, participar de uma brincadeira como essa, sem parar para pensar na consequência? Nas consequências. Então, são festas open bar, que promove essa bebida facilitada ali naquele ambiente. O legal é beber, você chamar a atenção nesses ambientes é realmente beber mais e cada vez mais do que os outros que estão nessa festa. Né? Então, só para considerar esse caso como exemplo, a gente tem 2 tipos de bebedores: os dependentes de álcool e as pessoas que fazem um uso abusivo
excessivo ou nocivo de álcool e que não necessariamente são dependentes químicos. Então, esses jovens em faculdades, geralmente eles bebem em binde. O que é beber em binde? Grandes quantidades de álcool em um curto espaço de tempo. Né? Então, esse rapaz tomou de 25 a 29 doses de vodka em 10 minutos. Em meia hora, né? Não chega nem a dar uma hora, segundo os relatos aí que a gente encontra. Então, assim, ele ingeriu muita bebida alcoólica em curto espaço de tempo, ele teve uma intoxicação alcoólica aguda e que com certeza leva ao coma ou à morte mesmo no momento que ele está ingerindo. O álcool é uma bebida altamente tóxica, se ingerir em grandes quantidades, o nosso corpo não sabe como reagir. É uma droga depressora do sistema nervoso central, né? Então, quando a gente está ingerindo, o nosso sistema nervoso está entrando num estado de depressão, né? Ele vai deprimindo. Essa morte foi por parada respiratória. Então, quando a gente começa a ingerir o álcool, nosso corpo começa a funcionar de uma maneira mais devagarzinha, desde o metabolismo até as funções nervosas mesmo. A gente tem as imagens da festa aí, né? Exatamente. Ele é um menino que aparece do canto esquerdo, se não me engano, com óculos escuro. Agora a câmera mudou, mas ele está circular, lá, erguendo a mão, né? Então dizem que ele cada dose ele comemorava que ele estava conseguindo bater os colegas ali. E é isso que a gente fala, né? Quanto mais você bebe, mais legal você está chamando a atenção ali na festa, e é essa cultura que é propagada mesmo. Né? Um dado preocupante, né? Eu estou conversando agora com a Paula Becker, ela que é terapeuta ocupacional do CAPS AD aqui em Rio Claro, e um dado que a Paula mesmo me passou conversando um pouquinho antes do jornal. O problema do álcool tem envolvido a questão dos suicídios. Sim. É isso mesmo, né, Paula? Hoje a Organização Mundial da Saúde aponta que o suicídio já é a segunda maior causa de morte no mundo entre pessoas com idade de 15 a 29 anos. E 1/4 das pessoas que tentam suicídio ou que conseguem efetivar mesmo de fato o suicídio são usuárias de álcool. Ou fazem uso nocivo ou são dependentes de álcool. Então a OMS, quando cobra dos países ações de prevenção para o suicídio, cobra que esses países apliquem políticas de prevenção ao uso de álcool. Né? O álcool, a gente não pode esquecer, é uma droga depressora que leva ao desenvolvimento de um estado depressivo, que faz com que a pessoa desenvolva ideias suicidas. E isso mesmo acontece e muito. Agora tem uma outra questão que a gente pode levantar. Existe uma mudança no perfil da pessoa que consome álcool? Por exemplo, eram mais homens. Hoje as mulheres também consomem, entram nesse processo do excesso nas festas, nas baladas. Mudou um pouquinho isso aí também ou não? Mudou. Tem crescido o uso nocivo de álcool entre as mulheres, sim. Né? É uma curva que tem crescido. Esse levantamento nacional foi feito em 2006 e em 2012 e mostra um crescimento muito considerável entre mulheres que são abusadoras de álcool. Né? E a mulher, só para lembrar, ela absorve o álcool mais rapidamente que o homem e demora mais que o homem para eliminar o álcool do seu corpo. Isso pelo organismo mesmo. O álcool é uma droga mais maléfica para as mulheres do que para os homens. Existe algum caso, ou alguns casos muito específicos que você poderia citar de exemplo aqui do atendimento no CAPS, pessoas realmente que chegam lá numa situação complicada, numa situação que assim já não consegue, parece que viver sem tomar uma bebida? Sim. Isso que você está relatando aqui é uma situação de dependência alcoólica, né? O álcool já faz parte da rotina da pessoa, já faz parte da sua personalidade. Ele acorda, a primeira coisa que ele faz é tomar uma dose curtinha, ingerir uma bebida alcoólica, ele acorda em abstinência, né? Então eu acho que uma das principais mensagens que a gente pode passar aqui é tão difícil tratar a dependência alcoólica, por quê? Porque as pessoas pedem ajuda numa fase terminal da doença. Como o álcool é bem visto, o álcool é aceito, não é uma droga ilícita, as pessoas pedem ajuda quando já estão no estágio avançado e aí é muito difícil a gente conseguir fazer um tratamento adequado. Então, assim, busquem ajuda, não hesitem em buscar ajuda. Se você percebe que o álcool já está trazendo malefícios para você, está perdendo dias de trabalho, tem brigado muito em casa, né? Também eu acho que um dado importante para a gente trazer aqui, de 50% a 60% das agressões domésticas contra mulher e crianças, o agressor estava sob efeito de álcool, né? Então é uma droga muito problemática e as pessoas não buscam ajuda nas fases iniciais da doença. Eu acho que tem aquela questão da negação em primeiro lugar, né?
Não, eu sei beber, não me faz mal, eu sei exatamente o que eu estava fazendo, e esse processo de negação que acho que deve ser o passo mais difícil a ser dado, né? Entender que precisa procurar alguém, né? Entender que precisa. A negação, ela é um dos primeiros estágios quando a gente estuda aí como abordar um usuário nocivo de álcool, né? Ele está num padrão de negação porque ele realmente não acredita que isso esteja lhe fazendo mal. Mas quando ele, de fato, começa a perceber os malefícios diretos na sua vida, geralmente ou a esposa larga, ou começa a ter um relacionamento conflituoso com os filhos, ou começa a perder dias de trabalho e corre risco de ser mandado embora, aí a pessoa começa a pensar um pouquinho mais e pensa já na possibilidade de aceitar ajuda. Mas eu acho que as políticas que devem ser aplicadas é para prevenção do álcool, é para não deixar que a pessoa chegue num nível de dependência química, né? Porque depois que chega é um caminho bem tortuoso a ser seguido. Agora eu não sei até que ponto é válido ou não, nesse caso dos estudantes de Bauru, estuda-se até, a polícia está até colocando, Paula, como os donos da festa, os organizadores como responsáveis por até um homicídio com dolo eventual, né? Sabiam que podia causar um problema aí e não cessaram em nenhum momento. Talvez esse seja um caminho, por exemplo, um dono de um bar que vende uma bebida para uma criança, por exemplo, ser punido com mais rigor? Com certeza, né? A gente tem as políticas, mas a gente percebe que de fato elas não são aplicadas ou não são cobradas, né? É proibida a venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos, mas isso de fato será que acontece? Né? A gente vê relatos de adolescentes, né? Quantos relatos na internet dizendo que falsificam RGs e mostram, nem olham direito ali o comerciante e consegue comprar com grande facilidade. Né? Nessas festas, por exemplo, essa da Unesp de Bauru, será que havia um controle? Só podia entrar maiores de 18 anos? Será? Né? São várias questões que a gente tem que analisar. Esse tipo de festa é comum no meio universitário, né? Com certeza já existiram inúmeras outras antes dessa que não eram foco das pessoas da segurança, né? Das políticas, e que agora tomara que se torne o foco dessas ações, né? A gente espera que sim, porque na verdade é um problema de saúde, inclusive por causa de outras drogas. Dizem que o álcool também é a porta de entrada para outras drogas. É mesmo? Olha, ou não necessariamente? Eu não concordo, eu acho que não necessariamente. Eu acho que a gente vive numa sociedade onde o individualismo é muito cultivado, nós somos seres sociais que precisamos de interação, de compartilhar nossa vida com outras pessoas. Isso não acontece mais, gera um mal-estar. E as pessoas buscam a solução desse mal-estar em prazeres imediatos e o mais fácil de encontrar é a droga. Então eu acho que quando a gente tira o foco da droga e coloca o foco no sujeito, na sociedade, a gente entende que é uma problemática muito mais complexa. Ok, Paula, muito obrigado pela sua participação, pelas informações. O Rio Claro Notícias de hoje fica por aqui, mais informações tvclaré.com e a gente volta amanhã. Até lá!